Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, aqui nós temos a passagem conhecida que vai falar da cura de 10 leprosos. E essa passagem ela vem falar de fé, de gratidão, de falta de fé, de ingratidão. Isso pode estar acontecendo na sua vida, ou você pode estar cheio de fé, ser grato, ou você pode estar se apostatando da fé ou sendo ingrato, né? Nós vamos encontrar todas essas situações dentro da casa do Senhor. O interessante dessa passagem é que antes de Jesus se encontrar com os 10 leprosos, ele conta várias parábolas para os discípulos, né? E anteriormente aqui ele fala sobre o perdão e a fé, né? E aqui foi um ato de fé que aconteceu com os 10 leprosos. Lá no versículo 5, os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé deles. E no verso 6 ele diz: Ao que o Senhor respondeu: Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira: Arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Nós conhecemos essas passagens que falam sobre o grão de mostarda. Lá em Mateus 17, verso 20 diz: E repreendeu Jesus o demônio. Aqui é uma passagem que conta uma história de que Jesus estava em outro lugar e os seus discípulos, é trazido aos discípulos uma criança que estava endemoniada. E eles então tentam expulsar aquele demônio e eles não conseguem. Então quando Jesus chega, ele chama eles de incrédulos, coloca as mãos sobre a criança e o demônio é expulso. Então essa passagem ela explica: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça não se expulsa senão por oração em Jesus. Marcos 4,31, ele vai nos falar sobre o reino. E Jesus compara o reino de Deus com o grão de mostarda também. Que ele diz no verso 31 do capítulo 4: É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E aqui, como a gente já leu Lucas 17, 5 e 6, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa para cá, e ele passará. Então a questão aqui não é você ter uma fé do tamanho
do grão de mostarda. A questão não é essa. E a Bíblia fala que ela é uma semente a menor dentre elas. Só que quando você joga na terra, ela germina e cresce, ela se torna a maior. Então aqui não está dizendo que é para você ter uma pequenina fé. Que o fato de você ter uma pequenina fé, você vai fazer grandes coisas. O que o texto diz e o contexto nos revela é que você vai ter um início pequeno. E ao passar do tempo que você for colocando em prática a sua fé, ela vai se tornando grande. Aleluia. Então não adianta você chegar e ter uma pequena fé e querer fazer coisas grandes. É como uma escada. Você vai alçando degraus. Vai alçando degraus. Aqui os discípulos não puderam expulsar o demônio. Mas em Atos, eles expulsam demônios. Eles curam os paralíticos, cegos e toda sorte de enfermidades. E fazem grandes prodígios. Por quê? Porque já alçaram degraus mais altos. Se você pedir, pastor Nifo Júnior, para um recém-chegado na igreja, um novo convertido, expulsar um demônio, ele vai apanhar do demônio. Essa que é uma grande realidade. Pode acontecer também, que ele expulse, né? Porque Deus faz da forma que Ele quer. Mas pela lógica, pelo que nós já vimos dentro da igreja, ele não vai conseguir, porque ele ainda está novo. Ele ainda não está alicerçado na rocha. Ele está no início da carreira. Mas a partir do momento que ele vai lendo a palavra, que ele vai praticando a palavra, vai se adequando a sua vida conforme os mandamentos bíblicos, aí ele vai alçando degraus mais elevados. A sua fé vai aumentando. E então ele começa a realizar aquilo que a Bíblia diz que nós podemos realizar. A Bíblia inclusive fala que nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que não fazemos? Por que será que a igreja da atualidade não realiza as obras que Jesus realizou, ou os apóstolos realizaram, ou ainda aqueles que foram pregressos à nossa vida? Existem grandes homens de Deus que morreram há pouco tempo, que realizaram coisas extraordinárias no nome de Jesus. Milagres, curas, libertações, que se nós conseguirmos, tivesse a oportunidade de ver pessoalmente, a gente ficaria maravilhado. Mas por que então que a igreja da atualidade a gente quase não vê isso? Quase que se tornou uma raridade. Quase que se tornou conto, né, um conto de história. Tem até pessoas ou religiões que dizem que hoje não se opera mais essas curas, esses milagres. Isso é a história da Bíblia. Tem religiões que falam isso. Não creem, não têm fé. Aleluia. Então nós temos que colocar a nossa vida diante da presença do Senhor e começar a subir os degraus da fé. E a Bíblia diz que a fé, ela é um dom dado por Deus. E se é um dom dado por Deus, ele é gratuito. Basta você pedir. Basta você colocar a sua vida em ordem. Como eu tenho dito lá no terceiro templo, tem pessoas que acham que só dizimar na igreja é o suficiente, que vai tudo bem, vai acontecer tudo na vida dela. Não é assim. Se você estiver dizimando, mas estiver pecando, não adianta nada esse dízimo seu. E o contrário também é verdade. Porque o dízimo é só um dos princípios que você tem que seguir. Aleluia. E há uma promessa na Bíblia que diz que as bênçãos, não somos nós que corremos atrás das bênçãos, é as bênçãos que correm atrás de nós. Quando você observa a história dos patriarcas, aonde eles estavam, as bênçãos perseguiam eles. Ontem eu falei lá no terceiro templo, que José, quando estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele era próspero. Mas aí você observa, ele era escravo. Como que um escravo é próspero?
E a Bíblia diz que ele era próspero por causa de Deus. E Potifar, sendo um ímpio, observou que Deus era com ele. Então entregou todos os seus bens nas mãos de José, porque tudo que colocava na mão dele prosperava. Aleluia. Então a questão é obediência, é fé, é ter gratidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós sabemos que Jesus veio a esse mundo. Há livros de historiadores daquela época que testificam que Jesus esteve aqui. Há artefatos que comprovam que Jesus esteve aqui. Mas nós vimos? Não, nós não vimos. Nós só contamos com a palavra do Senhor, com esses artefatos, com a história. Então nós cremos pela fé que Ele é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. O único meio de salvação é por Jesus Cristo. A palavra nos garante isso, nos diz e nos garante isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 11 diz que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente pela fé. Noé acreditou em eventos futuros e construiu um enorme barco. Veja bem, Noé, ele só recebeu a ordem. E no Novo Testamento fala que ele foi um apregoeiro da justiça. Ou seja, além dele acreditar em Deus, acreditar que aquilo que ele ouviu veio da parte de Deus, teve fé que aquilo era de Deus, ele começou a construir um barco que nunca tinha sido construído naquela época, né? Foi Deus que ensinou ele a construir aquele barco, porque não havia pessoas, né, capacitadas para construir aquilo. Hoje, se você quiser construir um barco maior, nós temos empresas capacitadas para fazer aquilo, mas na época de Noé, ele aprendeu com Deus. Foi Deus que deu a instrução para ele construir aquele barco. E as pessoas zombavam dele, porque ele estava louco. E à medida que ele foi construindo o barco, ele pregava a justiça de Deus, para que as pessoas se convertessem, saíssem do mau caminho, se arrependessem dos seus pecados e fossem para o barco com ele. E o povo acreditou? Não. O povo já estava na apostasia, né? O povo estava na prática do pecado. E a gente sabe pela história que somente Noé e sua família subiu ao barco, seres humanos e os animais que Deus enviou. E quando a chuva caiu, aí o povo acreditou. E a Bíblia diz que o nosso tempo será como na época de Noé. Quando o Senhor vier para arrebatar a igreja, o mundo não acredita que isso irá acontecer. Para o mundo isso é coisa de doido, mas para nós é a nossa esperança. Aleluia. Então quando ele vier nos ares e tomar a sua igreja, aí o mundo vai se desesperar. Vai ser como na época de Noé. O mundo não está acreditando, o mundo está na apostasia. E não se engane, a apostasia não é para o mundo, é para a igreja. Na apostasia o mundo já está desde que ele é mundo. Agora a apostasia está vindo para dentro da igreja. A falta de fé, a falta de esperança na salvação. É isso que nós estamos falando aqui hoje. Sara também, Abraão pela fé. A gente sabe que o pai de Abraão era um homem que servia a muitos deuses. Ele era cananeu. Caldeu. E ele serviu a muitos deuses. E no meio daqueles tantos de deuses que ele serviu, ele conseguiu identificar a voz do verdadeiro Deus, que mandou ele sair do meio da sua parentela. E ele obedeceu e saiu do meio dos caldeus, do meio da sua parentela. E isso foi imputado como justiça a ele. A gente sabe também que ele creu quando Deus requereu Isaac como sacrifício. E ele diz para Isaac que Deus proveria o cordeiro. Ali há uma pregação da vinda de Jesus Cristo, do evangelho do Senhor. Então ele creu em Deus, teve fé que Deus faria. Mesmo que ele matasse o seu filho, Deus tem o poder para ressuscitar.
e ele fez aquilo que Deus mandou. E isso foi imputado como justiça a ele. A Sara, sua esposa, mesmo na velhice, creu que ela teria um filho legítimo nos seus braços. E ela teve. E isso foi imputado como justiça a ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse rol de homens e mulheres, né, da fé, são vários, irmãos. Observe que a vida de Sansão foi uma vida desregrada, uma vida de ingratidão e de pecado. Só que quando ele perdeu o Espírito de Deus, né, que foi cortar os seus cabelos, cortar o cabelo ali, para mim, eu creio que não significa nada, né? Mas pela vida de desobediência que Sansão levava, Deus se retirou dele. E quando ele estava ali na frente do deus Dagom, que era o deus dos filisteus, ali naquele lugar de festa, ele se arrependeu dos seus pecados e pediu que o Espírito viesse novamente sobre ele. E a Bíblia nos diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que quando estava em vida. Aleluia. Então a força, né, o Espírito de Deus sobre Sansão não era questão do seu cabelo. Porque quando ele fez isso, ele não tinha cabelo, não tinha olhos. A questão foi a obediência, foi o arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai nos dizer também sobre ingratidão. E eu lembro de uma história quando eu retornei para Caçu, numa igreja em qual eu congreguei, que um dia em um culto houve um acontecimento. Uma família que não era membro daquela igreja veio com o seu filho enfermo, era uma criancinha. E ali, pelo mover do Espírito, foi usado o pastor daquela igreja, e o pastor profetizou ali a cura sobre aquela criança, orou e profetizou cura sobre aquela criança. E nós, como igreja, ficamos na expectativa, né, que Deus iria curar aquela criança. E de fato, aquela criança, ela estava com câncer. E o local que o câncer estava até inchado. E aí, depois daquele culto que foi profetizado, a parte que estava o câncer desinchou. E como eles tinham um retorno no médico, eles fizeram novos exames e mostraram para o médico. E o câncer desapareceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus opera milagres. Aleluia. Só que, o que aconteceu? O câncer voltou. O câncer voltou e o fim da criança foi a morte. Aí eu não sei se a igreja indagou, mas lá em casa nós indagamos o Senhor. Porque se havia acontecido a cura, por que a criança morreu? Por que a doença voltou e morreu? E Deus nos respondeu, Ele disse, por causa da ingratidão dos seus pais. Porque a verdade é que eles receberam o milagre do Senhor, mas nunca mais retornaram na casa do Senhor para agradecer, para contar o testemunho. E a criança morreu. Então a nossa ingratidão para com Deus pode acontecer o que aconteceu com essa criança. O milagre que foi gerado, que foi profetizado, que foi alcançado, pode ser retomado. E nós, como seres humanos, nós somos muito ingratos. A gente talvez fica esperando ser grato por algo grande, mas nós somos muitas das vezes, na maioria das vezes, ingratos nas coisas pequenas. O fato de você estar aqui hoje é motivo de gratidão. O fato de você ter comida na sua despensa é motivo de gratidão. O fato de você estar respirando com os seus pulmões é motivo de gratidão. Tem pessoas que reclamam porque estão morando de aluguel, mas deveriam ser gratas porque está tendo dinheiro para pagar o aluguel e ter um teto sobre a sua cabeça. Tem pessoas que estão reclamando que só está comendo arroz, feijão e uma carne de segunda, mas deveria estar sendo grato porque ainda nela. Porque tem gente na rua que não está comendo nada, está passando fome. Então nós, como seres humanos, nós já somos ingratos por natureza, por causa da nossa natureza pecaminosa. E é por isso que o mundo está caminhando cada dia para o mal.
Porque as gerações que estão vindo, elas são cada vez menos gratas, não reconhecem a Deus. Eu tenho um vídeo na internet de uma influencer em que ela responde um questionário ali num programa de TV. E o entrevistador, ele começa a fazer algumas perguntas. E ele pergunta para ela quem era Deus para ela. E ela fica assim meio sem saber o que responder, né? Aí ela pensa, salvação, dom de tudo. Mais ou menos assim que ela respondeu. E aí quando o entrevistador pergunta para ela, o que é essa rede social que você tem, que você ficou famosa? Ela abre um sorrisão de orelha a orelha e fala, é tudo. Então as pessoas de hoje, e nós caímos nisso facilmente, nós começamos a agradecer, né, por coisas materiais, pela vida que nós levamos, e esquecemos de Deus, que é quem nos dá tudo. E eu já vi missionários profetizando que essa geração que teve a oportunidade de fazer o bem, pelas fortunas que ganharam, que Deus permitiu eles ganharem, mas eles gastaram com as suas avarezas, eles vão ser cobrados por isso. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado para não cairmos na ingratidão. Aqui nessa história que nós lemos, de 10 leprosos, somente um foi grato. Nós sabemos que a lei mosaica exigia que quando o leproso, né, passasse um período de alguns dias que eram necessários, ele teria que se apresentar novamente ao sacerdote para ver se ele tinha sido liberto da lepra, né, para ser considerado limpo, para regressar novamente às atividades civis. Porque o leproso, ele teria que ser retirado do meio civil. Vamos supor que eu estou leproso. Então, a partir do momento o pastor viu que eu estou leproso, eu tenho que ser retirado da minha vida civil, tenho que ser tirado da cidade, do convívio em comum. E eu também não posso mais praticar atos religiosos. A pessoa que era leprosa, ela não poderia ir nem ao templo para sacrificar, para adorar. Não poderia. A mulher do fluxo de sangue não podia ir ao templo adorar a Deus. Então era difícil para a pessoa que era leprosa. E aí 10 sendo leprosos, somente um, ao perceber que já estava curado, voltou para agradecer a Deus, a Jesus. Então aqui a gente vê a ingratidão dos 9. Aleluia. Porque muito provavelmente eles já haviam muito tempo ali naquela situação, né? E somente um reconheceu o milagre que aconteceu e voltou para agradecer. E ainda a Bíblia enfatiza, era samaritano, era gentil, não era nem dos nossos, não era nem do meu povo, era estrangeiro. E o que me lembra uma passagem que diz que Deus falando para o povo de Israel, vocês podem até não me adorar, mas eu vou levantar os gentios e na boca deles o meu nome será grande. Está lá em Malaquias. Aleluia. Então, irmãos, na Bíblia temos uns personagens fortes aí que agiram com ingratidão. Um que é frequentemente mencionado, eu acabei de falar, né, que está sobre contextos de ingratidão, é o povo de Israel. Durante o êxodo do Egito, por exemplo, apesar dos muitos milagres que Deus realizou para livrá-los da escravidão e sustentá-los pelo deserto, eles muitas vezes reclamaram e expressaram insatisfação para com Deus e Moisés. Um exemplo disso é quando no deserto eles murmuram contra Moisés e Arão por falta de água e alimento, questionando se era melhor ter permanecido no Egito. Está lá em Êxodo 16. Então esse comportamento reflete ingratidão pelas bênçãos e provisões que recebiam de Deus durante sua jornada. Veja bem, irmãos, esses israelitas que saíram para o deserto, eles passaram vários anos na terra do Egito. Eles conheciam o Egito. Eles sabiam as leis do Egito. Eles sabiam qual era a religião do Egito. Conheciam todos os deuses do Egito. Então, quando Deus traz as 10 pragas sobre o Egito, eu tenho certeza que eles identificaram que Deus estava humilhando
os deuses dos egípcios. Porque, por exemplo, o rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. Quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, ele estava humilhando aquele deus dos egípcios, porque eles não podiam mais beber a água do rio, as plantações não cresciam mais. Então esse deus Nilo era fraco. E assim ele fez com todo o panteão dos deuses dos egípcios. E ainda mais, abriu o mar ao meio para eles passarem. Então Deus fez grandes maravilhas para aquele povo, na terra do Egito e no deserto. A gente sabe que o deserto de dia pode chegar a 50 graus, e à noite a menos 50 graus. Aí a Bíblia fala que de dia ia a nuvem, tampando eles do sol, para trazer refrigério. E à noite havia uma coluna de fogo, para esquentar eles do frio. Olha que grandes coisas, quantos milagres Deus fez para aquele povo. E mesmo assim eles murmuraram, foram ingratos, fizeram um bezerro de ouro e chamaram aquele bezerro de ouro do Deus que tirou eles do deserto, do Egito. Olha que povo ingrato. Quando você olha, quando você lê o Antigo Testamento, pastor, você começa a ficar revoltado. Mas que povo ingrato, que povo miserável. Deus devia realmente ter matado eles tudo naqueles momentos, né? Como matou. Na verdade eles morreram todos no deserto, porque só Josué e Caleb é que entraram na terra prometida. Até Moisés morreu, porque ficou irado. Então veja aonde a ingratidão nos leva. A ingratidão só nos traz prejuízo. A ingratidão só nos traz desgraça. A ingratidão só nos traz dificuldade. E a ingratidão nos leva à apostasia da fé. Porque eu não sou grato mais a ninguém, como que eu vou ter fé? Como que a minha fé vai ser aumentada? Como que eu vou subir os degraus da fé se eu sou ingrato? Aleluia. Então eu queria te perguntar algo essa noite. Você tem sido grato? 1 Timóteo 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas igrejas têm ido à perdição por causa dessas doutrinas de demônios. Por causa de espíritos enganadores. Talvez você está vendo alguém aqui falando em línguas, profetizando, revelando, e está achando que é homem ou mulher de Deus, e na verdade é um espírito enganador que está falando pela boca. E por que que o povo cai nessa situação? Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento, porque eles não querem saber quem é Deus e não querem conhecer a Deus, não querem intimidade com Deus. Por isso eles estão sendo enganados. E Deus permite para juízo. Deus permite nós sermos enganados, para que aqueles que não querem saber de Deus pereçam e se revelem àqueles que são verdadeiros. A Bíblia nos diz isso, Paulo nos diz isso. É importante que isso realmente aconteça. Ele diz, se eu não me engano, em Coríntios, é bom que isso aconteça, porque aqueles que são falsos caiam, e aqueles que são verdadeiros apareçam. Então, irmãos, a palavra que eu tinha para a igreja essa noite é essa: sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Há mulheres, e vice-versa, homens também, que reclamam demais do seu cônjuge. Eu ouvi uma história, só para encerrar, de um pastor, se eu não me engano, ele é de Brasília. Ele disse que atendeu um casal e, para resumir, o marido traiu a mulher. Ela teve um sonho, Deus deu um sonho para ela, em que ela sonhava que o marido tinha um filho com outra mulher. E no café da manhã ela falou isso para ele, e ele não falou nada, ficou de cabeça baixa.
E aí, passado alguns dias, ele falou que tinha que conversar com ela, e ele revelou que ele tinha um filho com outra mulher, que traiu ela. E ela perdoou ele. Falou, não, eu te perdoo. E ela era uma mulher correta na presença de Deus, né? Eles eram crentes, né? E o marido, a partir daquele momento, ela testemunhou que ele ficou abatido. Ele ficou triste. Ele cometeu o erro, ela perdoou. Mas a Bíblia nos diz que aquele que peca, ele fica com o pesar na consciência. E foi isso que aconteceu nesse caso, nessa situação. E um belo dia, o marido chega diante daquela esposa e pergunta: fulana, eu posso trazer meu filho aqui? Ela falou, claro que pode trazer sim. E aí ele falou, mas eu tenho que buscar lá na casa da mãe dele. Eu posso ir? Ela falou, claro que você pode. Convida ela também para vir, se ela quiser. Então veja o tamanho do coração perdoador dessa mulher. E aí, para finalizar, o marido morreu. E um dia chegaram nela e perguntaram, por que você fez isso? Por que você perdoou? Por que você amou a criança, amou até a mulher? E ela falou, eu perdoei o meu marido porque ele era um homem bom. Ele cuidava de mim, ele cuidava da minha casa, ele tinha muitas qualidades. Então eu não ia penalizar ele por causa de um erro. Veja que tamanha história é essa. E quando você ouve essa história, você fica pensando, nossa, meu marido ou minha mulher é uma pessoa tão boa, eu vivo reclamando dele, vivo reclamando dela. Em vez de ser grato pelaquilo que é bom, eu fico olhando só porque é ruim, em vez de olhar para o que é bom. E nós, da mesma forma, a gente vem para a igreja e só fica olhando o que é ruim, não olha o que é bom. Um dia, quando eu vim para cá, para essa igreja, quando eu passei para cá, eu vim na escola bíblica e eu fiquei admirado, porque a escola bíblica dava muita gente. Eu nunca tinha participado de uma escola bíblica que dava tanta gente como aqui. E eu tirei uma foto, e eu mandei para um parente meu. Aí, quando eu mandei, ela visualizou a foto e falou, nossa, quantos bancos vazios, né? E eu estava olhando para o lado bom, quantas pessoas tem nessa escola bíblica. Aí ela olhou para um lado negativo, que tanto de banco vazio, que a gente se concentra só aqui, né? Olha como é o olhar da pessoa, né? Pessoa que tem um olhar negativo e a que tem um olhar positivo. E a que tem um negativo, com certeza, ela é ingrata por tudo. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que a ingratidão não suba ao nosso coração. Vamos ser gratos. Se você não tem sido grato, peça a Deus, Deus, transforma o meu coração. Eu me arrependo pela ingratidão. Traz a gratidão ao meu coração. Me faz ver com os teus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que estamos à frente de trabalho, muitas das vezes a gente fica decepcionado, a gente se enfurece, mas nós temos que pedir, Senhor, faz que eu veja a igreja, que eu veja os irmãos com os teus olhos, porque os olhos dele é de amor, é de perdão, de misericórdia. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, espero que os irmãos tenham absorvido algo dessa palavra, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.